Olá, meu nome é Gabriele e hoje eu vou resolver com vocês o exemplo 2.3 do livro Incrópera, Fundamentos de Transferência de Calor e Massa, da 7ª edição. Então vamos lá. O nosso enunciado está pedindo o seguinte: a distribuição de temperaturas ao longo de uma parede com espessura de 1 metro em determinado instante é dada por, e aí ele dá essa equação que relaciona a temperatura com a posição x, na qual T está em graus Celsius e x está em metros, e aí ele dá também os coeficientes ABC. Uma geração de calor uniforme, Q ponto, está presente na parede cuja área é de 10 metros quadrados. O seu material apresenta as seguintes propriedades, e aí ele dá o valor das propriedades ρ, K e Cp. O que ele pede? Determine a taxa de transferência do calor que entra na parede para x igual a 0 e que deixa a parede para x igual a 1. Então, ele quer o QE para x igual a 0 e o QS para x igual a 1. No número 2, ele pede a taxa de variação da energia acumulada na parede, aquele E acumulado que aparece quando a gente faz o balanço de energia. E, por último, ele pede a taxa de variação da temperatura em relação ao tempo nas posições x igual a 0, x igual a 0,25 e x igual a 0,5 metros. Essa taxa de variação da temperatura em relação ao tempo, ela aparece nas nossas equações, nas nossas contas, com essa anotação aqui. É o dρ dt, é ele que a gente está procurando. Então, antes de começar, vamos dar uma esquematizada nessa questão. A gente tem uma parede com uma espessura de 1 metro. O nosso eixo de coordenada começa aqui, a posição x, da esquerda para a direita, aumentando. A gente sabe que a área dessa parede é de 10 metros quadrados. A gente tem aqui um resumo das suas propriedades. A energia que entra vem por esse lado, a energia que sai está saindo por esse lado. E a gente tem também a equação de temperatura pela posição, que a gente também já sabe, os nossos coeficientes. Então, vamos lá. A primeira alternativa pede para a gente a taxa de transferência de calor na entrada e na saída da parede. Como a gente já sabe a distribuição da temperatura ao longo da parede, que foi dada pela equação T de x, isso vai ficar muito fácil para a gente resolver por causa da lei de Fourier. Então, a lei de Fourier é essa que está na tela, Q igual a menos Ka sobre dt dx. E note que a gente já tem tudo dessa equação, menos o dt dx. Então, a gente vai calcular ele derivando uma vez a nossa distribuição, a equação da distribuição das temperaturas no meio. E aí a gente vai encontrar que dt dx é igual a b mais 2c vezes x. Agora a gente vai substituir essa derivada na nossa equação e aplicar para x igual a 0 e assim determinar o QE, que é o Q de entrada, e x igual a 1 e vai determinar o QS, que vai ser o nosso Q de saída. Vamos fazer o QE primeiro. O QE vai ser igual a Q de x igual a 0. Substituindo tudo, a gente vai poder zerar o termo que tem o x, porque a gente está trabalhando com x igual a 0. Substituindo o K, o A e o mais B, a gente vai ficar com 120 kW. Então, essa é a nossa taxa de transferência de calor na entrada da parede. Fazendo a mesma coisa para x igual a 1, dessa vez a gente não vai zerar o termo do 2cx. Vamos ter um termo a mais, de menos 300 mais 2 vezes menos 50. E isso tudo vai dar para a gente 160 kW, que então vai ser a taxa de transferência de calor na saída da parede. Primeira alternativa já foi, vamos para número 2. Na número 2, ele pede a taxa de variação da energia acumulada, e a gente vai achar ela a partir do balanço de energia global na parede, que aqui está representado pela energia que entra, menos a energia que sai, mais a energia gerada dentro da parede, vai ser igual à energia acumulada. A energia que entra e a energia que sai, a gente já sabe. São as duas que a gente acabou de calcular. 120 kW para a entrada e os 160 kW para a saída. E a energia gerada foi dada pelo enunciado. Ela é o nosso Q ponto, aqui, que o enunciado deu para a gente. Porém, a gente tem que prestar atenção que a geração de calor na parede foi dada em fluxo volumétrico, ou seja, o watt por metro cúbico. E está sendo pedido para a gente a taxa de variação, que é só o watt. Então, a gente vai precisar converter. Como que a gente vai fazer essa conversão? A gente tem um watt por metro cúbico, precisa chegar em um watt, então a gente vai multiplicar por um metro cúbico. De onde a gente vai tirar esse metro cúbico? Ele vai ser o produto da área, que é metro quadrado, pelo comprimento da parede, que é em metro. Então, a gente vai chegar no metro cúbico que a gente precisa. Então, substituindo isso tudo aqui na nossa equação principal, a gente vai ter 120 vezes 10 à terceira, que é o nosso Q de entrada, o 10 à terceira aqui representado pelo quilo, 1000, que é o nosso Q ponto, dado pelo enunciado,
vezes 10 vezes 1, que seria a nossa área em metros quadrados e a nossa espessura em metros. Então, aqui já está feita a conversão. Menos 160 vezes 10 a terceira, que é a nossa taxa de energia da saída da parede. Isso tudo é igual à energia acumulada, que deu menos 30 kW. Por último, a gente vai calcular, então, a taxa de variação da temperatura em relação ao tempo, que é o dRHON-dt, que a gente já tinha comentado lá no início. Ela pode ser determinada por essa equação do calor, que é uma equação generalista, e para todos os casos, essa equação representa o seguinte: o dRHON-dt representa a energia acumulada, o alfa vezes as derivadas parciais, as segundas derivadas da temperatura em relação às posições nos três eixos, representam a energia de entrada menos a energia de saída, é toda essa parcela aqui que está indicada. E o Q ponto sobre o ρCp, ele está representando a energia gerada na parede. Como a gente está trabalhando com caso unidimensional, a gente só tem transferência de calor no eixo X, a gente pode desconsiderar aqui da nossa equação do calor para essa questão a parcela representando o eixo Y e a parcela representando o eixo Z. Então, a gente vai ficar com uma equação do calor um pouquinho mais simples e a gente vai trabalhar com ela nessa forma. Aqui eu já substituí, para facilitar, o K sobre o ρCp, que é representado pelo alfa. Ele é uma constante térmica. Então, notem que dessa equação aqui, agora indicada em vermelho, a gente tem tudo. O que a gente quer é o dRHON-dt, que é a taxa de variação da temperatura pelo tempo, mas a gente não tem ainda a segunda derivada parcial da temperatura em relação à posição. A gente só tem a primeira. Então, vamos achar ela derivando o B mais 2cx de novo, e aí a gente vai encontrar que essa derivada vai valer 2c. Note, então, que pela ausência do x nessa expressão, como não tem o x aqui, essa derivada está independendo da posição. Independente da posição que eu pegar, qualquer ponto nessa parede, independente do x, ele vai estar variando com o tempo a temperatura dele da mesma forma. Isso significa que a gente não precisa calcular o x igual a zero, o x igual a 0,25 e o x igual a 0,5, que foi pedido lá no enunciado, porque toda a extensão da parede está tendo sua temperatura variada da mesma forma, seguindo a mesma regra. Então, a gente vai calcular uma vez e vai valer para todos os x. Então, vamos substituir isso tudo na nossa equação ali destacada de vermelho e vamos ter o seguinte: o dRHON-dt, que é o que a gente está procurando, é igual a 40 sobre 1.600 vezes 4, que seria o K sobre o ρCp, essa parcela aqui, vezes 2 vezes menos 50, que seria o nosso 2c, da segunda derivada parcial em relação à posição, mais 1.000 sobre 1.600 vezes 4, que é o nosso Q ponto sobre ρCp. Calculando isso tudo, a gente vai encontrar menos 4,69 vezes 10 a menos 4 graus Celsius por segundo, o que fisicamente significa que, independente do ponto que a gente pegar dentro da parede, a cada segundo ele vai estar perdendo, por causa do menos que apareceu na frente, ele vai estar perdendo 4,69 vezes 10 a menos 4 graus Celsius. Então, a gente aqui matou a questão. Se vocês curtiram a resolução, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas resoluções que a gente postar aqui. Um abraço.